Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nessa videoaula eu trago para você a correção da última questão da segunda fase da UBMEP 2021, aí da turma do nível 2, questão super interessante. Ela diz o seguinte: 5 pedras A, B, C, D e E estão dispostas como na figura. Kiko, o sapo simpático, pula de uma pedra para outra somente se elas estiverem ligadas por um segmento. Assim, ele pode pular partindo de A para B ou de D, mas não para E ou C. Por exemplo, começando em A e terminando em D, ele pode realizar os seguintes passeios de 5 pulos: de A para B, de B para E, de E para D, de D para C, e depois volta de novo para D. E a primeira pergunta é a seguinte: quantos são os passeios de 3 pulos que Kiko pode fazer começando em A e terminando em B? No finalzinho dessa aula vou até deixar uma musiquinha rolando para você do sapo. Então vamos que vamos. Veja que no primeiro pulo ele tem duas opções. Ele vai de A para B e de A para D. De A para B ou de A para D. Já no segundo pulo, ele tem 3 opções. Se ele estiver em B, se ele tiver pulado de A para B, de B pode voltar para A, porque ele pode voltar, que nada impede, tá vendo? Olha, ele foi para D, depois voltou para D. Desse B também ele pode ir para E, ou ainda desse B ele pode ir para C. Agora, se no primeiro pulo dele ele tiver ido para D, desse D ele pode ir para o A, porque ele pode voltar. Desse D ele pode ir para o E, ou pode ir para o C. Então aqui são 3 opções. Agora no terceiro pulo ele tem uma única opção, porque ele tem que terminar em B. Se ele tem que terminar em B, ele tem que voltar para B. Onde quer que ele esteja, ele precisa voltar para B. Então ele tem uma única opção. Então assim são duas, que são essas duas primeiras, vezes 3, que são essas 3 da segunda opção, do segundo pulo, vezes 1, que é a única opção que ele tem de voltar para o B. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. 6 passeios, a saber, são de A para B, B para A e A para B de novo, para terminar em B. De A para B, B para E, E para B, para terminar em B. De A para B, B para C, C para B, para terminar em B. De A para D, D para A para B, para terminar assim em B. De A para D, D para E e E para B. Ou por último, de A para D, A para D, D para C e C para B, terminando em B. Então são 6 passeios diferentes que o sapinho pode dar. Ah, sapinho que passeia, hein? O item B diz o seguinte: Kiko quer fazer um passeio de 1001 pulos, começando em A. Em quais pedras ele poderá terminar esse passeio? Justifique sua resposta. Eita, sapinho que pula em 1001 pulinhos. Vamos lá então. Veja que só terminará em A, C e E, começando em A com um número par de pulos, pois o passeio será de ida e volta. Então multiplica aqui por 2. Ou terá um número par de pulos de A até chegar em C ou até chegar em E. Veja que de A até chegar em C tem esse pulo do A para o D, do D para o C, um número par, né? Agora, se ele for do A para o C passando pelo B, tem também um pulo aqui, outro aqui. Então sempre vai multiplicar por 2, vai ser sempre um número par. Agora, se ele resolver voltar para o A, mesmo que ele venha só até o D, ele dá 2 pulos, que é um para vir e outro para voltar. Por exemplo, ele pode ir de A para B e depois de B voltar para A. Ou ele pode ir de A para B e depois de B ir para C, depois voltar para B, depois voltar para A. Mas de qualquer forma, aqui ele pode ir de A para B, A para B, pode ir de B para C, de C para D, mas ele precisa voltar para o A. Então de qualquer forma ele vai dar um número par de pulos, né? Um número par, seja de A para B voltando para A dá 2 pulos, de A para D voltando para A dá 2 pulos, de A para E, A, D 1 pulo, E 2 pulos, volta 3, chega no A 4. Então de toda forma vai ser um número par de pulos, né? Ou ele vai fazer o círculo e volta, que dá 1, 2, 3, 4, ou ele vai em qualquer ponto desse e volta, ida e vinda, sempre multiplica por 2, né? Só terminará em B e D
começando em A com um número ímpar de pulos. Como de A para D ou para B é um único pulo, parando em qualquer um deles será ímpar. Porém, se ele também der outros pulos e ir para outros pontos, terá que voltar para terminar em um deles, né? Ele terminando aqui em D ou em B, não tem como não ser um número ímpar de pulos. Por exemplo, se ele vier somente do A para o D, ele dá um pulo. Um pulo é ímpar. Se ele vier do A para o D, for para o C, 2 pulos, voltar para o D, 3 pulos. E se ele for, por exemplo, de A para D, for e voltar, que dá um número par, mas se ele parar em D de novo, se tornar aí, dá um número ímpar, que dá 1. E assim, como aqui é um pulo, aqui também é um pulo, e em qualquer lugar que ele for, ele vai ter que voltar para terminar em B ou terminar em D, sempre que ele terminar em D ou em B, será um número ímpar. Por quê? Porque par que é ida e volta, mas o pulinho que ele deu de A para D ou de A para B, que é ímpar, vai terminar em ímpar. Par mais ímpar termina em ímpar. Mas a pergunta era, o Kiko, o sapinho, o sapeca, né? Ele vai dar um passeio de 101 pulinhos. E ele vai parar em quais desses pontos aí? Ou ele para? Como 1001 pulinhos é um número ímpar, só terminará em B ou D, conforme a gente já disse. Por quê? O B dá um pulinho do A nele, e ida e volta da par com ímpar termina em ímpar. O D também da mesma forma, de A para D dá um pulinho, ida e volta em qualquer um dos outros pontos, multiplica por 2 com esse um ímpar, par com ímpar é ímpar. O último item, o C, pergunta quantos são os passeios de 2020 pulos que Kiko pode fazer começando em A e terminando em C. O Kiko agora vai pular demais. No primeiro pulo, ele tem 2 opções, conforme a gente já viu lá no item anterior. Ele vai pular para o D, ou ele vai pular do A para o B. Já no segundo pulo, estando ele aqui no D, ele tem 3 opções, ou ele volta para o A, ou vai para o C, ou vai para o E. Se ele estiver no B, da mesma forma, ou volta para o A, ou vai para o E, ou vai para o C. Então são 3 opções. Assim por diante, né? Pelo princípio multiplicativo, Kiko terá 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 aqui, muitas vezes, até chegar no 2019, porque aí ele só tem uma opção que é voltar para o C, porque ele tem que terminar em C. Como são 2020 passeios, ele terá 2 elevado a 1010, porque para a primeira saída dele ele tem 2 opções, mas ele pode ficar fazendo isso aqui até chegar lá no 2018, por exemplo. Ele pode ir e voltar, é uma opção, ou vem, vai para os outros. O importante é que nesse ponto, estando aqui, ele tem 2 opções, estando aqui ou estando aqui, ele tem 3 opções, então 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Agora, isso vezes 3 elevado a 1009. Por que não 1010? Porque, como eu disse na última rodada, ele tem que voltar para o C. Ele não tem mais 3 opções. Onde quer que ele esteja, ele tem que voltar para o C. Se ele estiver aqui, ele não tem mais essa opção e essa. Ele tem que voltar só para o C. Se ele estiver aqui, ele não tem mais essa opção e essa. Ele tem que voltar para o C. Por isso, vezes 1. Então, essa é a nossa solução. 2010 vezes 3019. E essa historinha do sapo me fez lembrar de uma musiquinha que eu cantava com a minha turma de primeira série. Por sinal, essa turma era uma turma muito bacana, já tem médicos trabalhando aí, tem advogados, tem professores. Encontrei com uma ex-aluna minha que foi para Portugal e formou em Direito. Era uma turminha hiper bacana. Eu sempre cantava essa musiquinha com essa turma. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Sapo mora na lagoa, ai que vida boa. Não lava o pé porque não quer. Que catinga de chulé. E aí a gente colocava vogal A sapa na lavapa, na lavapa na cá. Sapa mara na laga, na lavapa na cá. Sepe nele bepe, nele bepe que neke. Sepe mere nele que nele bepe que neke. Sipi nili pipi, nili pipi kiniki. Sipi miri nili ki, nili pipi kiniki. Oh, sopo no loco, no loco poco no. Sopo no loco, no loco poco no.
O supo no luvopoco no cu. Supo moro no logo, no lovopoco no cu. Cucutungo do chulu. E quem já não cantou uma música dessa na infância, não é mesmo? Então, tudo de bom, muito obrigado por ter assistido essa videoaula e a vida segue a cada dia com muito amor e alegria. Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática.